A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa estar no seu lar, onde você estiver, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Depois de um longo tempo, né, afastada, por motivos, né, de circunstâncias que Deus nos fez passar, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Não é? O Senhor levou o meu filho com 27 anos e foi muito rápido, mas o Senhor tem confortado os nossos corações. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse isso, seríamos consumidos, não é? Pelas circunstâncias. Mas o Senhor é aquele que conforta, que consola, é o Espírito Santo que vem e ameniza a dor, não é? Mas a obra do Senhor, porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso eu sempre ensinei para os meus filhos: o reino, e fazer parte do reino do Senhor Jesus. E é aí que o Senhor vem, conforta, traz o bálsamo, o óleo precioso que alivia a dor, que alivia as circunstâncias, e a gente consegue ultrapassar as barreiras, e estamos aqui para a glória do Senhor. Quando a irmã Líbia perguntou se eu podia voltar, foi pela graça de Deus, eu disse que sim. E nós temos já voltado a fazer as palestras para os casais, e Deus tem abençoado, porque os casais, né, a gente tem retorno desses casais, conforme a gente vai palestrando e levando a palavra do Senhor. Tudo perfeito diante do Senhor, tudo perfeito com a palavra do Senhor, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E pensando neste assunto, é que o Senhor colocou no meu coração, e eu estou aqui para compartilhar com vocês, em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 a 24, mas eu não vou ler todos, que fala sobre a viúva de Serepta. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, e a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali, e eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Bem, o panorama de Israel, nessa época, era um panorama de seca, né? Uma crise hídrica em que a fome chegou, com a falta de água, a fome chegou, não é? Não tinha alimentos. E Deus enviou Elias, o profeta Elias, para Querite, onde ele ficaria por um tempo. E ele foi ali, ele tinha um rio de Querite que passava pelo lugar onde ele estava, e ele se alimentou ali com o rio, ele bebia água ali, e como que ele se alimentou? Deus enviava o corvo para levar o seu alimento ali. Um homem de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre essa viúva, que uma mulher que era pobre, né? Sem condições, passando necessidades, estava na época da fome, e nesse período, o Senhor vem para trazer a bênção. Irmãos, é no momento de seca, é no momento falta, de falta d'água, não é? Água é vida. É nessa hora é que o Senhor, ele se mostra para nós. Ele mostra o seu poder para nós. E nós vamos ver que essa história, Deus age quando nós escolhemos confiar nele. Porque se essa viúva não confia no Senhor Deus, ela não teria a possibilidade de ultrapassar as circunstâncias que ela vivia de fome. E Deus conhece as nossas necessidades.
não é? Essa viúva, ela estava catando gravetos quando Elias chega à cidade de Serepta. E Elias entra, encontra ela, porque Deus falou para Elias que estava preparando a viúva. Então, ela já estava com o coração preparado. Deus não faz nada sem nos preparar. Deus preparou o meu coração antes de levar o meu filho. Ele disse para mim no dia em que, no dia seguinte, seria a passagem dele, o Senhor me avisou. E veio aquela voz e disse: vou levar teu filho. E eu falei: não, isso aí é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Isso não vai acontecer. E foram 3 vezes a palavra do Senhor falando na minha mente. E no dia seguinte o Senhor levou. É por isso, irmãs, que eu estou dizendo para vocês. O Senhor, Ele não nos deixa sem um aviso de que vai acontecer alguma coisa. E é nessa hora, irmãs, que nós vemos o poder de Deus, não é? O poder de Deus na nossa vida. É o que o Senhor, Ele é fiel. Ele não nos deixa enganado, irmãs. E Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe por onde nós vamos passar. E Elias, ao chegar, Deus já havia preparado, essa mulher já sabia, lá no íntimo dela. Assim como Deus falou comigo, lá no meu íntimo. Deus já tinha falado para essa mulher. E Deus conhece, irmãos, todas essas lutas, nossas perdas, nossas limitações. Ele sabe até onde a gente pode ir. Foram 27 anos com meu filho, com síndrome de Down, com comorbidades. Eram 24 horas ligada nele. Mesmo assim, nós fazíamos a obra do Senhor, mas mesmo assim, Deus estava suprindo as nossas necessidades. E Deus ali estava suprindo a necessidade desta mulher. E aí o profeta Elias, ele chega e fala para ela está ali pegando aqueles gravetos e disse para o profeta Elias assim: olha, talvez essa mulher estivesse chorando, porque ela sabia que era a última alimentação dela. E ela falou assim para o profeta, ele vira e diz para ela: mulher, me dá um pouco d'água. Ela deu a água, mas você vai lá e faz um pão para mim. Traga um pão para mim, traga um alimento para mim. Elias também deveria ali naquele momento estar com fome. E ela diz para ele: olha, eu imagino ela falando, né? Senhor, eu não posso. Essa é a minha última alimentação, minha e do meu filho. E depois dessa alimentação, porque eu só tenho um pouco de farinha, né? E um pouco de azeite. É um punhado dessa farinha é o suficiente para eu fazer um alimento para mim e para o meu filho. E depois disso vou esperar a morte, porque não tenho mais nada para comer. Nesse momento, Elias diz para ela: vai lá e passa para mim um pão e a água. Irmãs, será que se fosse na nossa situação hoje, e se a gente estivesse precisando de algo, e alguém pedisse esse algo, que era o único que você tem, você daria? É difícil, é muito difícil. Deus te pedir algo que, como filho, é muito difícil você liberar. Mas quando você vê o sofrimento, vê a angústia, você acaba que você não quer ver seu ente querido sofrer. Principalmente a mãe que não quer. E essa mãe, viúva, ela diz assim, a última alimentação. Talvez ela já estava pensando mais no filho do que nela.
E olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Hoje eu não sei qual a sua necessidade. Não sei se é financeira, não sei se é espiritual, eu não sei se é emocional. Eu só sei que Deus hoje vai suprir todas as suas necessidades, porque é a palavra quem diz, não sou eu. É o próprio Deus que está dizendo que Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, vamos confiar no Senhor, porque é Ele que supre. No momento certo, as bênçãos vêm, porque é o Senhor que supre todas as necessidades. Mas a fé, irmãs, a fé ela exige obediência. Essa palavra obediência, ela vem desde lá da formação do homem, quando Deus determina, né, dá uma ordem para Adão não comer do fruto, não é? Da ciência da vida, né? E aí é quando Eva, a sua esposa, chama e eles desobedecem a palavra. E o que aconteceu a partir daí? O pecado entrou no mundo, né? A morte entrou no mundo. Nós não fomos criados para morrer, mas o pecado fez, né, essa mudança. E é aí que nós vemos que a obediência, e aqui diz, a fé exige obediência. Mesmo com tão pouco, essa mulher, ela deve ter pensado, dou ou não dou, faço ou não faço, não é? É a minha última refeição. Mas como Deus já havia falado com Elias que ele ia falar com esta viúva, o Espírito Santo já tinha moldado e movido o coração desta mulher para a obediência. E ela vai, decide obedecer a palavra de Deus, a palavra do profeta. Hoje nós precisamos aprender a obedecer. Muitas vezes a gente não recebe a bênção porque não estamos obedecendo a palavra do Senhor. E acontece que quando ela transmite e vai lá e faz um alimento para o profeta, ali Deus começou a operar. Ela fez pela fé. Quando nós fazemos alguma coisa pela fé, o Senhor nos recompensa. Quando nós buscamos o reino, fazer a obra do reino, não pensando em nós, mas pensando, porque o reino é você pensar no outro. Porque Jesus ensinou isso, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos sendo obedientes à palavra, estamos distribuindo aquilo que o Senhor nos deu. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas nós esperamos. E quando nós esperamos, o Senhor vem e traz tudo de novo, tudo de volta, tudo outra vez. Porque o nosso Deus é Deus de promessa e Ele cumpre as promessas que Ele faz. Não, muitas vezes, irmãs, as pessoas vão buscar a promessa de Deus em outros lugares, mas a promessa de Deus está aqui na palavra do Senhor. É nessa palavra que nós encontramos todo o nosso refrigério, matamos toda a nossa sede, matamos toda a nossa fome. É na palavra. Quando você lê a palavra, você se alimenta do céu com a palavra de Deus. E vem o alimento para a alma. E é aí que nós aumentamos a nossa fé. A fé, ela só cresce se você lê a palavra. Porque está cheio de promessas aqui de Deus. E Ele está pronto para cumprir. Amém, irmãs? Muitas vezes Deus nos chama a confiar antes de vermos um milagre. Uma certa vez eu ouvi uma pregação que me deixou comovida e eu não esqueci. O pastor falava que ele tinha sido convidado para ir num culto em ação de graças. E pela casa que o irmão
né? Ele falou, irmãos, vocês vão lá no culto de ação de graças, na casa que o Senhor me deu. E eles foram. Quando chegou lá no endereço, era um terreno. E aí o pastor falou para ele assim, mas irmão, o senhor falou para a gente vir fazer um culto em ação de graças pela sua casa, mas eu estou vendo só um terreno. Ele, não, irmão, pela fé eu já vejo minha casa construída aqui, ó, a foto da minha casa aqui, ele já tinha um desenho da casa. Aqui a casa, ó, pela fé minha casa está pronta. Em poucos meses, irmãs, a casa desse irmão ficou pronta mesmo. E aí ele deu um segundo culto em ação de graças, porque agora a casa já estava pronta. Então, nós precisamos confiar no milagre antes que ele aconteça. Porque aí nós vemos a grandeza de Deus. Isso é fé, é crer que vai acontecer. E crendo, você verá a glória de Deus. É a palavra quem diz. Se tiverdes fé, verás a glória de Deus. E é nessa glória que nós estamos, né, irmãs? Envolvida. É no chamado de Deus que nós temos que ir. Não sabemos nem o que vamos encontrar, mas nós vamos. Estamos atendendo à oração, ao chamado do Senhor. E é essa fé que é desenvolvida todos os dias. Nós não podemos perder a fé. Muitas vezes as circunstâncias nos fazem nos afastarmos dessa fé e achar que Deus não está vendo, mas está. Quando nós nem percebemos, o Senhor está realizando. Muitas vezes a gente não enxerga nem o milagre que o Senhor está operando. Mas quando nós passamos mais um pouco e nos chegamos mais perto de Deus, nos aproximamos mais, quando nós temos mais um relacionamento íntimo com Deus, aí nós começamos a observar e a ver o que Deus está fazendo. Deus multiplica o pouco, irmãs. O milagre acontece, nosso milagre ele acontece diariamente. O milagre que aconteceu, eu vou falar agora pelo milagre que aconteceu na minha casa, quando eu era criança. Minha mãe, meus pais eram pastores, e eles tomavam conta da igreja em Araruama, estado do Rio. Meu pai era o pastor ali, e acontece que teve uma festa. Mas era uma festa que não estava se esperando pessoas de fora. Mas chegou um ônibus, irmãos. 40 e poucas pessoas nesse ônibus. E minha mãe que foi preparar o alimento para aquelas pessoas. E ela só tinha em casa, gente, um frango, um franguinho, que ela tinha colocado no forno para nós, né, da família, almoçarmos depois da escola dominical. E acontece, irmãos, que quando terminou a escola, aquele pessoal todo ficou para o almoço. E minha mãe, muito esperta na cozinha, ela correu lá e começou a fazer os pratos. E foi fazendo os pratos e botando frango, e botando frango, e botando frango. Irmãs, esse frango, 40 e poucas pessoas comeram desse frango. E depois fala, irmã Geracina, que frango gostoso que a senhora fez. E minha mãe depois é que percebeu, mas eu só tinha um frango. Como é que todo mundo comeu? Houve um milagre dentro da nossa casa com frango. Todos comeram frango. Como? Como o milagre aconteceu? Mas o mesmo Jesus que operou milagres lá em Caná da Galileia, naquele casamento do vinho, que transformou a água em vinho, é o mesmo Jesus que nós servimos. E a fé da minha mãe foi tão grande que ela só foi perceber que todos almoçaram e comeram do frango no final, na segunda-feira. Que ela foi perceber o milagre que o Senhor Jesus tinha feito naquele almoço, naquele domingo de festa da igreja. Só Jesus, não é, irmãs? Só Jesus na nossa vida. Então, eu vivenciei muitos milagres na minha família, porque foi família de missionários, família de pastores que dedicavam a sua vida para o reino de Deus. E quando a gente dedica para o reino, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus também, irmãs, ele transforma a dor
em esperança. Nós podemos ver aqui que aquela mulher, não é, estava vivendo a fome junto com seu filho, a partir do momento que ela abre o seu coração e faz aquela última refeição que era dela e do filho para o profeta, não é? Esse amor ao próximo, e quem põe esse amor no nosso coração é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Naquele momento, ela oferece sua última refeição. E o que aconteceu? O que a Bíblia diz? Que a alimentação dela nunca mais faltou, não faltou até, né, até a volta d'água, até chover novamente, até os alimentos voltarem, né, a circular naquela cidade. Então, o que o Senhor faz? Ele prova a nossa fé. Mas se você tiver com a sua fé ligada no Senhor e o seu propósito alinhado ao propósito de Deus, todas as coisas vão acontecer. Porque a fé, não é, que nós acabamos de falar, a fé exige obediência. E se você é obediente ao Senhor, essa dor que você tem hoje, ela vai ser transformada em esperança. Mas quando esta mulher viúva, né, de Serepta, ela é da cidade de Serepta, ela alcança, né? Ela alcança um alimento, ela está naquele momento de felicidade, ela está naquele momento de agradecimento, porque o profeta saciou a sua fome, o Senhor multiplicou, porque a farinha da panela dela não se acabou, o azeite da botija também não se acabou. Ela está passando por esse momento de agradecimento, muito feliz, muito contente, muito agradecida ao Senhor. E é nesse momento que muitas vezes nós estamos nos alegrando no Senhor, é quando acontece alguma coisa para nos desequilibrar, nos desestruturar diante de Deus. Não é? É nesse momento que desestrutura, é que você fala, ai, cadê minha fé? Eu não tenho mais fé. Nada acontece. É nesse momento, irmãos, que o Senhor leva o filho dela. E ela entra desesperada e fala para o profeta, meu filho morreu. E o profeta pega essa criança, talvez já fosse adulto ou criança, a Bíblia não fala, só diz que ele tirou o menino do colo dela, levou para o quarto que ficava na parte de cima da casa dela, e ali ele pediu ao Senhor que trouxesse a vida novamente daquele homem, daquele menino. E é nessa hora que vem o Espírito Santo, e o Espírito dele volta, e ele restitui o filho vivo para esta viúva. Aí eu fico pensando, se ela não tivesse alimentado o profeta, e depois o filho dela morresse, ela ia ter o filho de volta? Né? Mas Deus, ele transforma essa dor em esperança. Mesmo Deus levou meu filho, mas eu tenho uma esperança que nós vamos estar juntos no céu novamente. Nós vamos estar juntos novamente porque eu tenho certeza da minha salvação e da salvação do meu filho que partiu. E nós vamos estar juntos em breve, nas mansões celestiais, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Glória a Deus por isso, irmãs. Glória a Deus. Irmãs, a mulher experimentou não apenas a provisão, mas ela também experimentou a restauração. Deus está aqui para nos restaurar. Ele supre também, restaura aquilo que parece perdido. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você precisa ter de volta, mas uma coisa eu vou te dizer: Deus está restaurando todas as coisas que você perdeu.
aquilo que você precisa ter para continuar buscando o reino de Deus. É esse Deus. E ele vai estar restaurando, irmãos, a sua vida, a vida do seu esposo, a vida de todos, da sua família, não é? Restaurando todas as coisas que você precisa e que você perdeu, restaurando a sua salvação, restaurando a sua vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos de restauração espiritual para termos as coisas terrenas, mas precisamos primeiro da vida espiritual. Então, irmãs, nós temos que confiar em Deus, mesmo em tempos de escassez, mesmo quando tudo diz não, confia no Senhor, porque a última palavra vem do Senhor. Eu até pedi oração pelo menininho chamado Azar, um bebezinho, né? Ele tem 6 meses, e ele foi acometido de bronquiolite, e foi no hospital, ficou internado uns 8 dias na UTI, depois deixaram ele para casa, ele recaiu novamente, voltou para a mãe dele voltou com ele para o hospital, e ontem nós tivemos uma notícia muito boa, Deus restaurou a saúde do Azar, porque houve uma igreja intercedendo pela saúde dele. Ele é um milagre do Senhor. E a mãe dele e o pai dele reconhecem o quanto Deus tem sido maravilhoso para com eles. Então, em tempos de escassez até da fé, o Senhor vem e renova, não é? Nós precisamos ser, irmãs, obedientes à palavra. Quando nós somos obedientes a Deus, todas as coisas, não é, acontecem para nós, porque o Senhor provê e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a obediência do nosso coração. Então, nós temos que entregar a Deus o pouco que nós temos. É tempo, você tem pouco tempo, mas entregue esse pouco tempo para Deus. Faça o seu devocional, nem que seja 3, 4 minutos, 5 minutos, mas faça esse devocional ao Senhor. Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Creia que Deus continua realizando milagres. Não, eu tenho visto tantos milagres, irmãs, só Jesus mesmo para fazer tantos milagres na minha vida. Eu dou testemunho da minha vida, porque eu vejo o milagre acontecer dia a dia. O milagre do conforto, o milagre da restauração. Esse é o Jesus que nós servimos. E nunca perca a esperança, irmãs. Deus é fiel no que Ele fala, no que Ele promete. A palavra de Deus é promessa, e nós cremos nesta promessa. Então, irmãs, eu vou perguntar agora para vocês, qual é a seca que você está enfrentando hoje? Qual é a falta de alimento que você está precisando hoje? E o que Deus está pedindo para você entregar para Ele? Você tem que entregar com fé. O que Deus está pedindo hoje para você? Comece a refletir. O que eu preciso entregar para o Senhor, para que o Senhor restaure a minha vida, restaure a minha família, restaure o meu casamento? O que eu preciso entregar para o Senhor? Como você tem experimentado a provisão de Deus em sua vida? Você tem glorificado ao Senhor? Você tem tido um coração agradecido ao Senhor pelo tudo que Ele tem te oferecido? A viúva de Serepta, ela nos ensina que a fé não depende da qualidade dos recursos que eu tenho, mas da grandeza de Deus. Não, a fé não depende da qualidade dos recursos que eu tenho, mas da grandeza do nosso Deus. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele transforma a escassez, irmãs, em provisão. Esse é o nosso Deus. Quando nós estamos com falta de alegria, o Senhor vem e supre toda essa alegria no nosso coração. Ele que coloca, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então, é a nossa alegria, irmãos. O meu sorriso, o teu sorriso,
Não é porque você quer sorrir, mas é porque é a alegria da salvação que você tem na sua vida. E quando você tem essa alegria, você passa a confiar mais no Senhor. E Deus provê para você. Ele tira a tristeza, ele transforma a tristeza em esperança, irmãs. E a impossibilidade em testemunhos. Hoje eu estou aqui dando testemunho que há um mês atrás eu ainda não tinha condições de falar. Mas hoje o Senhor já está me dando essa força, essa esperança, coisas que eu achava impossíveis. Mas hoje eu estou testificando o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Irmãs, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que os dias em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos confiar nesse Deus maravilhoso, irmãs. Vamos colocar nossa vida no altar todos os dias. Vamos ler a palavra e obedecer a palavra, porque o pouco com Deus é muito. Vamos dedicar mais momentos de oração, mais momentos de reflexão da palavra e mais momentos de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Tirar aquilo que nós temos para abençoar outras pessoas, porque esse é o papel da igreja de hoje, né? De hoje não, de sempre. O papel da igreja é abençoar com a palavra de Deus outras pessoas. E eu quero agradecer à irmã Líbia por me conceder estes momentos, essa confiança de trazer a palavra do Senhor para vocês, né? E quero parabenizar a irmã Isabel pelo seu aniversário, que foi ontem, né? E que Deus lhe abençoe e lhe prospere muito espiritualmente, né? Que a sua fé esteja firmada no Senhor, na esperança do Senhor. Amém, irmãs? Que Deus possa falar em cada coração mais e mais. Que vocês tenham um dia abençoado no Senhor. Amém.